No longínquo passado, em uma época onde poderosos reis reinavam sobre a terra de Israel, surgiu um homem chamado Jonas, filho de Amitai, da pequena aldeia de Gad-Hefer, em Zebulon. Era um período em que as palavras dos profetas eram como fios tecendo o destino das nações, e Jonas, um profeta hebreu, estava destinado a desempenhar um papel crucial nesta trama. Nos anos do reinado de Jeroboão II, marcados por agitações e transformações, Jonas profetizou a expansão das fronteiras de Israel. Um feito notável que mais tarde se concretizaria sob o domínio do rei. Jonas, possivelmente influenciado pelo renomado profeta Eliseu, trazia consigo uma sabedoria que transcendia o conhecimento comum. Sua vida, outrora tranquila e descomplicada, estava prestes a mudar de forma dramática. Jonas, o profeta de Deus. O chamado divino chegou a Jonas de maneira inesperada e avassaladora. Deus, em sua insondável sabedoria, o escolheu para uma missão que o levaria para além das fronteiras de Israel, até a grandiosa cidade de Nínive, no coração do Império Assírio. Nínive, uma cidade de esplendor e opulência, ocultava sob suas sombras uma realidade de depravação e pecado. Isso levou Jonas a nutrir preconceitos contra a cidade e a desejar sua destruição, em vez de se dispor a ser seu mensageiro. Ele ansiava que Deus punisse Nínive, em vez de direcioná-lo para lá. Movido pelo medo e pela incerteza diante do chamado divino, Jonas, em um ato de desespero, tomou uma decisão drástica: fugir de seu destino. Ele embarcou em uma viagem até Jope e se lançou em um navio com destino a Tarsis, na esperança de escapar da presença de Deus. No entanto, o divino não pode ser evitado. No mar, uma tempestade de proporções épicas irrompeu, ameaçando engolir o navio todos. Enquanto a tempestade rugia, os marinheiros, tomados pelo temor e desespero, clamavam a seus deuses. Jonas, no entanto, repousava adormecido no porão do navio. Somente após ser acordado pelo capitão, ele percebeu a terrível conexão entre a tempestade e sua fuga. Os marinheiros, compreendendo que Jonas era a causa da ira divina que os assolava, imploraram por uma solução. Jonas, resignado em sua fé, instruiu os marinheiros a lançá-lo ao mar como um sacrifício para acalmar a tempestade. Relutantemente, eles obedeceram e o mar se aquietou. Jonas, agora submerso nas profundezas, foi engolido por um grande peixe. No ventre da criatura, um milagre aconteceu. Jonas, imerso na escuridão e na solidão, confrontou a si mesmo e a Deus. Por 3 longos dias e noites, Jonas permaneceu no ventre do peixe. Sentiu-se como se estivesse em um mundo à parte, em uma cápsula de tempo e reflexão. Ali, entre as sombras e o suave murmúrio das águas, ele teve tempo para meditar sobre sua jornada espiritual. Recordou as histórias dos profetas que o inspiraram desde a infância. Elias enfrentando os profetas de Baal no Monte Carmelo, Isaías tendo uma visão gloriosa do Senhor no templo, e até mesmo o próprio Eliseu, cujos milagres eram amplamente conhecidos em toda a terra de Israel. Enquanto Jonas contemplava sua fuga do chamado divino, ele lembrou das palavras do salmista que diziam: "Para onde irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face?" Essas palavras que ele havia estudado e memorizado na sinagoga local ecoaram em sua mente como um inescapável lembrete da onipresença de Deus. Jonas compreendeu que não importava para onde fosse ou o que tentasse fazer. Ele não poderia se esconder da presença divina ou evitar sua missão. Nos momentos solitários do ventre do peixe, Jonas fez uma oração fervorosa.
reconheceu sua desobediência e implorou por perdão. Suas palavras foram repletas de humildade e arrependimento, assemelhando-se às palavras do salmista Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Jonas compreendeu que precisava de uma transformação interior, uma mudança de coração, para cumprir a missão que Deus lhe confiara. Enquanto Jonas orava, a graça de Deus se manifestou de forma surpreendente. O grande peixe que o havia engolido como castigo, agora se tornou um instrumento da misericórdia divina. Deus ordenou que o peixe vomitasse Jonas em terra firme. Foi um renascimento literal e espiritual para o profeta. Ele emergiu do ventre do peixe, encharcado de água do mar e algas, mas com o coração purificado e renovado. Jonas, agora transformado pela aprovação divina, dirigiu-se a Nínive, determinado a cumprir a missão que Deus lhe havia confiado. Suas palavras, carregadas de urgência e verdade, ecoaram pelas ruas e corações dos ninivitas. Apesar de conhecerem a corrupção e a depravação que imperavam entre eles, a mensagem de Jonas plantou a semente da esperança. Homens e mulheres, jovens e idosos, ouviram as palavras do Senhor. Até o rei de Nínive, cujo nome não é mencionado, ouviu a mensagem e reconheceu a gravidade dela. De forma surpreendente, o rei desceu de seu trono e uniu-se ao povo em um jejum. Todos vestiram panos de saco, símbolo de penitência, e clamaram por misericórdia. A cidade inteira, uma vez mergulhada em pecado, agora estava unida em um propósito de redenção, jejuando e orando. Em resposta ao arrependimento sincero de Nínive, uma luz celestial, um sinal da graça e do perdão divino, desceu sobre a cidade. A ira que havia sido anunciada foi afastada e Nínive foi poupada. A transformação ocorrida em Nínive foi um testemunho vivo do poder do arrependimento e da misericórdia de Deus. Jonas, que inicialmente hesitara em aceitar o papel de mensageiro da redenção, testemunhou o impacto de sua pregação e a capacidade de Deus de mudar corações. Entretanto, Jonas, apesar de ter cumprido sua missão, continuou a lutar para compreender a misericórdia de Deus. Sentado fora da cidade, sob a sombra de uma planta providenciada por Deus, ele refletiu sobre a natureza da graça divina. Ele ponderou sobre sua própria jornada, desde a fuga até a redenção de Nínive. Quando a planta murchou, ele experimentou a mesma tristeza que Deus sentira pela cidade. Isso ilustra uma lição profunda sobre a compaixão divina e a importância de olharmos além de nossos próprios preconceitos e desejos. Este trecho nos ensina que Deus é misericordioso e compassivo, mesmo quando nossa compreensão humana luta para aceitar sua graça e compreender seus propósitos e caminhos. Jonas, ao passar por essa experiência, aprendeu a importância de não julgar e a necessidade de abraçar a compaixão e a redenção, mesmo quando os fatos vão de encontro às nossas próprias inclinações. É uma lição sobre a natureza profunda da graça divina e a necessidade de nos abrirmos para ela. A história de Jonas, citada por Jesus como um sinal da ressurreição e do arrependimento, permanece como um testemunho do poder do perdão e da misericórdia. Ela nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança e a redenção estão ao alcance daqueles que buscam com um coração sincero. Ensina também a força da oração e do jejum como meio de nos conectarmos a Deus. A vida de Jonas é um lembrete de que Deus é lento em irar-se e abundante em amor, disposto a estender a mão da graça mesmo aos mais relutantes. Assim como Jonas e os ninivitas experimentaram a transformação e o perdão divino, cada um de nós também pode encontrar redenção e propósito em nossa jornada espiritual.